Estamos iniciando mais uma edição, tenho certeza, de sucesso aqui do podcast Mais Vida, por esse ecossistema que é a Dr. Play, levando saúde e bem-estar, agradecendo a todos que estão porventura agora no YouTube, no canal Dr. Play Saúde. E como sempre dizemos, o programa nunca acaba, sempre após as edições, o YouTube vai preservar para a eternidade e é público. Você vai poder compartilhar, cortar trechos. É isso que tanto indicamos para que possamos salvar vidas e mais vidas e também transformá-las. Hoje uma honra, uma estreia inédita e exclusiva. Eu tenho a meu lado o professor doutor Flávio Fabres. Doutor Flávio, seja muito bem-vindo, é uma honra, eu conheço a história do senhor, um currículo que demandaria muitos e muitos minutos se eu fosse exaltar agora, mas o mais importante, uma parte desse conhecimento o público será sabedor. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Fábio, pelas generosas palavras. E como eu já falei para o professor Fábio, meu amigo, né, em outras ocasiões, não adianta a gente ter um currículo vasto se a gente não pode, a gente não consegue dar a nossa contribuição social. E nesses momentos que nós somos convidados a estar aqui presentes com vocês, a intenção é essa, é compartilhar conhecimento, é compartilhar experiências para melhorar e, como o Fábio bem falou, eventualmente para salvar vidas. A gente está aqui para isso, para salvar vidas, para ajudar as pessoas. E o salvamento de vida não é somente aquele momento agressivo que muitas vezes acontece, né? O salvamento de vidas, ele participa na prevenção, na promoção e na recuperação da saúde das pessoas. Uma coisa muito interessante, já repassando para o público, que além na área da perícia e também como médico legista, o doutor Flávio, ele conseguiu várias habilitações e certificações nacionais e internacionais. E entre elas, o nosso primeiro tema que já aparece, as questões éticas relacionadas com a vida e a saúde. Eu acho muito interessante porque é uma das vertentes e especializações que o senhor também conquistou, não é isso, doutor? É verdade, professor Fábio. Eu tenho uma das especializações em perícias médicas, perícias forenses, né? Mas eu tive recentemente uma experiência muito agradável em compor o Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba. Tive essa excelente experiência, fui conselheiro titular recentemente e também os meus colegas me escolheram como corregedor do Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba. E eu trabalhei muito nessa parte aí da correição da parte ética dos médicos do Estado da Paraíba. Então, eu fico muito feliz em ter participado nessa experiência de vida, ajudando a proteger a medicina, a sociedade e os pacientes também. É muito importante o médico que atua ter conhecimento do seu código de ética médica para exercer adequadamente a medicina. E enquanto nós participamos no Conselho Regional de Medicina, tanto quanto conselheiros, como conselheiro titular, como corregedor, nós procuramos ajudar muito a sociedade. Essas questões éticas, Fábio, chegam muitas denúncias e muitas delas são infundadas contra os médicos. Mas o Conselho Regional de Medicina tem a obrigação de esclarecer, de tomar ciência de todas essas denúncias que chegam ao Conselho Regional de Medicina e apurá-las. Podemos fazer essa apuração inicialmente na forma de uma sindicância e, dependendo do grau de veracidade
daquelas informações, daqueles indícios, daqueles fatos que chegam ao Conselho Regional de Medicina, poderá se transformar em um processo ético profissional. O Conselho Regional de Medicina, além das funções cartoriais que ele também tem essa função de preservar, salvaguardar a sociedade com a boa prática médica. E a gente vai estar lá para fazer isso, para separar muitas vezes o joio do trigo, não é? E ter uma boa prática médica. Doutor Flávio, dentro desse assunto ainda, o senhor acha que os médicos, vamos falar da nossa querida Paraíba, eles estão respaldados e cientes dessas questões éticas tão importantes no trabalho diário, no trato com os pacientes e colaboradores? Qual a visão atual do senhor? Os médicos paraibanos, eles são muito bem preparados, professor Fábio. São muito bem preparados. A Paraíba, ela, apesar de ser pequena, ser um estado pequeno, ela é gigante na parte médica. Aqui eu não vou citar o nome de especialistas, porque muitos deles são meus amigos, e eu poderia citar um e não citar outro, e criar uma aresta aqui. Mas a gente tem uma proficiência muito grande aqui na medicina legal. Esse aqui eu posso falar porque é quase que uma unanimidade nacional, como o professor Genival Veloso e França. Verdade. Né, que é uma referência nacional e internacional. Mas temos aqui também vários expoentes dentro da cirurgia geral, da cirurgia cardíaca, da cirurgia urológica. Na parte clínica temos excelentes médicos clínicos, intensivistas, pneumologistas, reumatologistas. Então, a gente tem uma proficiência muito grande nesse aspecto aqui em relação a uma boa prática da medicina. O Conselho Regional de Medicina e os conhecimentos que ocorrem dentro do Conselho, muitas vezes não são tão bem conhecidos pelos médicos paraibanos. Os médicos paraibanos acham que o Conselho Regional de Medicina muitas vezes é para punir o médico ou então para recolher algumas contribuições que nós médicos pagamos, mas não é bem assim não. O Conselho Regional de Medicina, que é o órgão que faz a fiscalização do exercício profissional, ético profissional, ele promove diversos cursos, ele ampara também todos os médicos paraibanos, né? Então, aqueles médicos que vêm exercer a medicina na Paraíba, eles são bastante adequadamente acolhidos pelo Conselho Regional de Medicina. E eu creio sim que os médicos paraibanos, eles exercem a sua profissão de forma ética. Eu atesto essa opinião do doutor Flávio, inclusive por já ter entrevistado um número considerável de médicos, nós notamos toda essa ética, essa prudência e, por não dizer, esse conhecimento. Doutor Flávio, nós temos outra tela aqui seguinte, uma grandiosa especialidade do senhor, o perito forense essencial no sistema de justiça. Isso é básico, é notório e creio que está sendo exercido na Paraíba com excelência, não é isso, doutor? Não tenha dúvida. Explicando para a população aqui, há 3 modalidades de peritos. Nós temos 3 modalidades de peritos oficiais de natureza criminal, porque a gente tem uma grande variedade de peritos, né? Você pode ter um perito que atue na seara civil, na seara administrativa, na seara criminal. Então, é bem amplo esse atuar. Especificamente da perícia forense, da perícia criminal, nós temos 3 modalidades de perito. Nós temos o perito criminal, que é aquele CSI, né, que o pessoal muito fala a respeito dele, o CSI. Nós temos o perito médico, que é o médico legista, perito médico legista, e o perito odontolegal. Fábio, um ponto muito importante aqui que a gente tem que falar é que todas as modalidades de peritos que nós temos foram derivados da medicina legal. Foi a medicina legal que originou a perícia criminal, que originou a perícia odontolegal e todas as modalidades de perícias que nós temos aqui. Por quê?
Porque foi um médico legista francês que iniciou os estudos forenses. Foi devido à intervenção desse médico francês que todas as outras modalidades de perícia foram se desenvolvendo. A gente sabe que o conhecimento ele é vasto, universal, e ele precisa ter também pontos ali de especializações. Por isso que a gente foi criando, por exemplo, o perito de local de crime, o perito odonto-legal, o perito que faz, por exemplo, um exame de dano, uma perícia de dano. Então, a gente tem essa vastidão aí. O perito de natureza forense, ele está previsto em um ordenamento jurídico nacional, que é o chamado Código de Processo Penal Brasileiro. Esse Código de Processo Penal Brasileiro, ele mostra para a gente os processos que deverão ser adotados dentro da esfera criminal. Importante também asseverar que, mesmo que nós tenhamos essa quantidade enorme de peritos aí, a gente tem o chamado peritum peritorum. Quem é esse peritum peritorum? É o juiz de direito. É o juiz de direito. É o perito dos peritos. Em muitas vezes, a gente não aquela proficiência que você está trazendo de bem específica, bem uma filigrana, por exemplo, levar para o juiz, mas o juiz é quem vai ser o julgador e o perito superior entre todos aqueles peritos ali. Porque o perito, dentro do Código de Processo Penal Brasileiro, ele é considerado um auxiliar da justiça. Ele é um auxiliar da justiça. Mas como ele está inserido, você vê a importância dele. O perito ele serve muitas vezes, professor Fábio, para quê? Para levar para a autoridade judicial, no caso o juiz de direito, um conhecimento que ele não tem. Porque ele é formado em direito. Ele não é formado em medicina. Então, eventualmente, ele precisa daquele conhecimento mais específico para formar a sua convicção do seu julgamento. Doutor Flávio Fabris, doutor, interessante vou ressaltar mais uma vez, quando olhamos o currículo do senhor, todas essas vertentes agora citadas, o senhor procurou estudar e aprender. E hoje, qual a dedicação maior no seu trabalho diário? Bom, eu sempre digo para os meus clientes, para os meus pacientes, para os meus periciados, para os meus contratantes, que eu sou médico. Sobretudo, eu sou médico. Mas eu também exerço, de forma bem próxima, a perícia médica. A perícia médica. Essa perícia médica me faz ter um consultório. Eu tenho um consultório de perícias médicas. Lá, Fábio, eu atuo como assistente técnico. Eu posso ajudar, por exemplo, advogados na defesa de determinada causa, porque eu vou levar um conhecimento específico para ele. Eu interpreto quesitos, eu forneço quesitos para esses advogados. Eu atuo também como perito judicial. O Tribunal de Justiça, através dos seus juízes, quando me conhecem, quando têm a confiança no meu trabalho, me requisitam para fazer trabalhos específicos para eles na área de perícia médica. Posso atuar também, já falei como assistente técnico, parecerista, eu posso dar respostas a questionamentos. Então é bem amplo, professor Fábio. Então o nosso consultório, ele é localizado lá no Live Mall, né? E eu trabalho lá especificamente com a parte de perícia. Eventualmente aparece um amigo ou outro que queira que eu faça um atendimento clínico, posso até fazer, mas isso aí não é a minha área de atuação. Tenho também outras atividades como médico, mas na minha vida particular mesmo,
é mais a parte de perícia médica, que eu gosto, me especializei e vou caminhar nesse sentido aí. Fica no Livimol, em que andar, mais precisamente? Eu já entrevistei muitos médicos ali, porque tornou-se, além de tudo, ali um complexo médico-hospitalar, não é isso, doutor? Isso, exatamente, Fábio. Lá nós atendemos no quinto andar, na sala 517. As nossas consultas elas são agendadas, elas não são de demanda aberta, porque a gente precisa. É demorada a consulta pericial, Fábio, não é uma consulta rápida. Eu preciso ter acesso aos autos do processo, eu preciso ver se aquela demanda ali vai ter realmente uma positividade no decorrer do processo. Eu tenho que ser muito verdadeiro, aberto com os meus pacientes, com os meus clientes, sobre o que é possível e o que não é possível. Porque, eventualmente, Fábio, chega uma demanda para você e você verifica que o direito daquela pessoa não é boa, não é bom, não é um bom direito. Ele não tem uma perspectiva muito boa. Então, eu preciso chegar para a pessoa e mostrar para ela, olha, tua perspectiva aqui não é muito boa. Se você quiser continuar, nós podemos continuar. Mas a perspectiva aqui não é muito boa. Quando a perspectiva é boa, eu vou dizer para a pessoa que a perspectiva dela é boa naquele ali, mas a gente não sabe como é que vai ser o julgamento, porque a gente precisa saber de todos os elementos que estão presentes nos autos. E muitas vezes, você é sabedor bem disso aí, que às vezes a gente pega processo, às vezes, com mais de 1000 páginas, né? Então a gente precisa analisar aquilo ali para ver se realmente vai ser uma boa empreitada. E toda vez a gente precisa conversar tanto com o cliente que está contratando, quanto o advogado. Então, muitas vezes eu tenho o acesso muito grande com muitos advogados. Eu converso muito com os advogados que fazem essa intermediação aí para que a gente possa fazer uma defesa adequada do nosso cliente, paciente. Doutor Flávio Fabres, que situação assim maravilhosa, porque isso propicia todo um direcionamento, um balizamento, encurta todo, vamos dizer, essa linha entre a pessoa que está a precisar da justiça e o próprio poder judiciário como um todo. Eu queria, inclusive, doutor, que o senhor dissesse o Instagram, porque as pessoas gostam muito hoje de ficar já conectadas, ou seja, estamos no país que tem o maior índice de conectividade do mundo e um dos maiores tempos de pessoas à frente dos celulares e dispositivos. Qual seria o Instagram do senhor? O meu Instagram é o @FlávioFabres. Esse é um Instagram mais pessoal. Nós estamos organizando o nosso Instagram institucional. Posteriormente vamos organizar. Mas dentro do meu Instagram pessoal, eu falo eventualmente de forma educativa sobre perícia, sobre medicina, trago alguns elementos da minha família, falo um pouco da vida lá também, recito poesia, me comunico com os meus alunos, né? Então é o @FlávioFabres, é o Instagram, que você pode seguir lá para ver esse conteúdo. E logo mais nós teremos um conteúdo institucional da nossa empresa. Muito interessante. Já que o senhor falou de família, eu queria que o senhor ressaltasse a presença aqui da digníssima, da esposa, e falasse também o nome do filho de vocês. Eu sei que o doutor Flávio sempre foi muito ligado à família. Aqui conosco no nosso estúdio está presente a minha esposa, minha companheira, professora também, né? Ela é professora da Universidade Federal da Paraíba. Ela tem mestrado na área de finanças, tem formação em administração. Suelen, em outras oportunidades, eu cheguei a falar para Fábio, e vou sempre falar isso para as pessoas, meu ponto de equilíbrio, em muitas situações, ela traz uma visão crítica para eventuais momentos, mas ela tem sempre muito mais amor, carinho, fraternidade, do que essa parte crítica. Essa parte crítica é muito interessante, sabe? Ela é ariana, sabe, Fábio? Entendi. É ariana,
Então, tem esses momentos, esses rompantes assim, mas é uma pessoa muito importante nas nossas vidas, É mãe do Rafael. O Rafael. O Rafael está agora no colégio, está sendo educado lá. E o Rafael é um meninozinho que é um herói. É um herói. Quando me perguntam, Flávio, quem é teu herói principal? Eu digo, é Rafael. Rafael, ele dá para a gente exemplos de resiliência, de luta, de vitória. Ele é um milagre em nossas vidas. É um verdadeiro presente de Deus em nossa vida. Então, eu, Suelen e Rafael, esse núcleo familiar nosso, ele é bem coeso. Quando eu tenho tempo, eu procuro o máximo possível estar próximo deles, para poder viver um pouco desse presente que me foi dado na forma de família. Então, eu fico muito feliz com ela, com ele e com as pessoas que nos circundam, deixando a gente mais feliz nessa existência. Verdade, doutor Flávio. E eu observo no Instagram que o senhor citou, tem fotos por vezes lá de toda a família, sempre em momentos alegres e distribuindo vida, que isso é o mais importante. Temos um tema agora muito interessante, exames de necrópsia para determinar a causa da morte. Aí eu sei que é um assunto muito vasto, muito amplo. As pessoas às vezes ficam até com temor de falar, porque vamos falar em mortes, mas sabemos que o estudo nessa área, que o senhor é especialista, começa desde o ventre, desde o nascimento, para se chegar em conclusões futuras. Não é isso, doutor? É verdade, Fábio, é muito interessante. E eu vou até expandir um pouco mais a sua percepção aí. Quando a gente fala hoje em dia de vida, muitas vezes a gente está planejando antes da existência daquela vida. Não é? A gente tem casais, por exemplo, que fazem um congelamento de células germinativas, como óvulos, ovócitos, espermatozoides, para a eventualidade de futuramente ter um filho. E a gente também tem os casos também de exumações que ocorrem após o momento de o indivíduo estar enterrado. Então a gente pode até ampliar um pouco mais isso aí. A gente pode ter os preparativos da vida, o transvida, o pós-morte, e também temos também aqueles casos em que a gente vai acordar o morto. Como, por exemplo, tirar ele do descanso eterno, né? Durante uma exumação. Quando a gente vai falar de exame cadavérico, é um exame que chama muita atenção da população, né? A população gosta muito de falar a respeito do exame cadavérico, exame necroscópico, autópsia, né? Verdade. Mas é um exame que a gente tem baixa frequência dentro do IML, professor Fábio. A gente tem mais exames em vivos. 80 a 85% dos exames que ocorrem em um IML não são em mortos, são em vivos. Mas a morte, por ela fazer esse fascínio, esse tabu social, ela chama muita atenção, né? E a gente, muitas vezes, tem que falar a respeito do exame cadavérico, o exame necroscópico. Por exemplo, né? A gente tem um caso recente agora, no município aqui do Brejo Paraibano, de uma menina que sumiu, e o possível para a polícia o homicida dela foi encontrado morto, asfixiado por enforcamento, né? E isso aí foi uma conclusão médico-legal. Médico-legal, não foi uma conclusão pericial criminal, foi uma conclusão médico-legal, porque causa-morte é competência da medicina legal, né? E a gente teve esse brilhante laudo feito por uma médica legista que agora saiu do curso de formação, mas fez uma autópsia brilhante, completa, complexa, pesada do ponto de vista social, e deu o diagnóstico da causa-morte
desse indivíduo aí que a polícia considera como o homicida da menina que está desaparecida. De forma ética, eu não vou citar o nome, mas é de conhecimento social bem amplo do pessoal desses casos aí. Recentemente, realizei também uma autópsia aqui na região metropolitana de João Pessoa, de um trabalhador que sofreu também uma modalidade de asfixia, né? Ele estava fazendo um reparo em uma viatura, e essa viatura caiu em cima dele, um ônibus caiu em cima dele, o asfixiou. Um outro caso também relevante para mim aqui, que me chama a atenção pelo fato de ser recente e ter chamado muita atenção da sociedade, foi de um motorista de ônibus que estava no seu trabalho, também aqui na região metropolitana de João Pessoa, e que o ônibus foi incendiado e ele estava dentro e ele teve grandes queimaduras no corpo e morreu em decorrência desses atos aí. Então, a autópsia, a necrópsia, o exame cadavérico, o exame tanatoscópio, são vários sinônimos para o nome de necrópsia. Ele é utilizado para quê? Para que o juiz, para que a sociedade tenha convicção de que aquela morte realmente ocorreu por um determinado causador. E muitas vezes a gente tem que saber um elemento qualificador, porque vai aumentar a pena da morte. Por exemplo, o emprego de veneno aumenta a pena daquele que matou a pessoa. O emprego da asfixia, se foi utilizada alguma modalidade de asfixia, aquela morte ela recebe uma penalização maior. Se o indivíduo recebeu uma grande quantidade de disparos de arma de fogo, também evidencia a crueldade, não é? Se aquela morte ali ocorreu de forma insidiosa, utilizando um ardil, por exemplo, fazendo um envenenamento lento da pessoa, não é? Se houve tortura, por exemplo, o emprego do fogo, então todas essas são qualificadoras que tanto a autoridade investigativa, normalmente é o delegado de polícia, está fazendo essa investigação, como outros atores presentes no sistema de justiça, como os representantes do Ministério Público ou então o juiz de direito, terão uma prova técnica, uma prova científica, não é? Para poder fazer de forma convicta as suas ponderações e julgamentos. Doutor Flávio Fabres, doutor, lógico, o senhor citou um caso que se tornou nacional e, obviamente, já se deparou com muitos casos, vamos dizer assim, complexos, e vem uma pergunta e uma curiosidade também dentro do conhecimento, e quando passamos a divulgar a entrevista do senhor, várias pessoas começaram a argumentar. Eu vou seguir outra linha. Se porventura se encontra um corpo de uma criança muito tempo depois, 5 meses, 1 ano depois, os chamados restos mortais, se consegue, através da perícia, descobrir qual foi ou qual seria a causa mortis? E aí, doutor? Não tenha dúvida, professor Fábio, que a gente pode chegar, não é que nós vamos chegar, a gente pode chegar à descoberta dessa causa mortis. Cada caso é um caso. A gente precisa saber, precisa ver o que a gente tem, os elementos que a gente tem ali, para poder fazer a investigação, as diligências, as solicitações de exames complementares àquele caso ali. Por exemplo, você está colocando uma situação hipotética aí, semelhante ao que a gente pode acontecer a ter lá no caso de Bananeiras, da menina que ainda está sumida, né? Ela é considerada pela justiça uma pessoa ausente. Então, pode existir um homicídio sem corpo? Pode. A gente tem um caso de abrangência nacional aí, o caso da modelo Elísia Samúdio, não é? Que ainda hoje não foi encontrado o corpo dela, não é? Mas que os envolvidos nesse sumiço do corpo dela já foram condenados e, inclusive, já estão transitando aí na sociedade por causa do regime de progressão de pena, né? Então, algumas pessoas já estão andando aí na sociedade que foram os responsabilizados pela justiça como causadores. Então, sim, a gente pode
Tem um caso também, professor Fábio, que a gente teve há alguns anos, de uma jovem que ela saiu com os colegas para beber, para se divertir, para contar um pouco da vida, para se divertir mesmo. E ao final dessa noite, o que é que esses colegas fizeram? Levaram ela para uma mata, passaram antes na casa de um desses colegas, aí que na realidade eram criminosos. Um desses indivíduos pegou uma chave de fenda, levou essa moça para um matagal, desferiram várias estocadas de chave de fenda na menina e posteriormente ainda tocaram fogo no corpo dela. Eles pensavam que utilizando esses meios de fogo, de uso de uma arma eventual tão diversa, a gente não ia chegar à causa mortes. E chegamos. Né? Mesmo ele empregando de uma crueldade tão grande, com o emprego de várias estocadas. Uma das lesões, professor Fábio, o crânio dessa menina ele foi encontrado carbonizado. Mas uma dessas lesões mostrava que ela estava viva no momento que ela recebeu uma das estocadas no rosto. Ela possivelmente, viu aqueles indivíduos que colocaram fim à vida dela. Não é? Então, a gente pôde falar assim no laudo cadavérico, tanto a equipe de medicina legal quanto a todos aqueles que estavam envolvidos. O delegado de polícia também falou a respeito disso e utilizou, inclusive, eu lembro bem disso aqui, um termo bem forte contra eles, né? Um termo forte, mas que ainda era suave, chamando esses indivíduos de monstros, né? E a gente, através da perícia médico-legal, a gente pôde estabelecer uma causa-morte, mesmo o indivíduo lá, esses criminosos, tentando, das diversas formas possíveis, de dificultar o diagnóstico, e nós chegamos. Isso foi um caso brilhante, né? Que esses indivíduos eles foram encontrados no Rio de Janeiro. Foi uma atuação da Polícia Civil do Estado da Paraíba, junto com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e prenderam eles e trouxeram eles aqui para a Paraíba para eles serem julgados e condenados aqui. Que trabalho. Doutor Flávio, nesse assunto ainda que a gente sempre faz questionamentos, cerca de 200 pessoas, em média, desaparecem por dia no Brasil. Muitas são crianças e que não são mais encontradas. Onde está o grande problema nessa estrutura tão complexa? Uma pergunta complexa, uma pergunta que eu não tenho a resposta, eu tenho conjecturas a fazer nisso aí. A gente precisa cuidar das nossas crianças. As nossas crianças, é uma frase até batida mesmo, mas é uma frase real, é o futuro da nossa existência, a gente precisa cuidar bem, a gente precisa ter um direcionamento, precisamos direcionar adequadamente os nossos filhos, as nossas crianças, porque, e não é um direcionamento, viu, professor Fábio, que é somente você chegar e dizer, é você como pai, como tutor, como responsável, como professor, ser o exemplo, porque a gente fala muito, eu e Suelen, a gente conversa muito a respeito disso, que o exemplo arrasta. Então a gente precisa procurar de forma não só passiva, como de forma ativa, dar bons exemplos para essas crianças, né? A gente precisa ter uma atuação tanto da família, quanto dos pais, quanto da sociedade organizada, para proteger a escola, a igreja, os grupos que a criança faz parte, são estruturas de proteção. A gente colocou o nosso filho, Rafael, em uma escola que ela tem fundamentos basilares, né? Ela trabalha com virtudes. O Rafael também, nosso filho, ele faz jiu-jitsu com um professor que tem também uma formação cristã, basilar, fundamentos para o crescimento pessoal, trabalhando com virtudes,
dando para ele de forma ativa, não só passiva, ativa, levando para ele esses ensinamentos aí. E a gente pode ter isso, não é somente na escola particular, não. A gente pode ter isso aí na escola pública. Isso aí precisa ter uma política pública de Estado, objetivando a proteção das crianças e dos adolescentes. A gente está vendo aí um desvirtuamento das nossas crianças, uma facilitação de tudo, tudo é permissivo hoje para as crianças. E eu acho que não é por aí não. A gente precisa fazer um direcionamento, a gente precisa ser o responsável, ser o condutor da educação dos nossos filhos e das nossas crianças. Muito importante as colocações. Lembrei aqui junto com o doutor Flávio toda a nossa época de ensino e me cabe lembrar, por exemplo, cheguei a ministrar aulas em Campina Grande no Colégio das Damas, o Imaculada Conceição, nas Lourdinas, e em Manaus, doutor, eu dei aula no Dom Bosco, que tem toda, vamos dizer, essa vertente cristã. E a gente nota como isto é fundamental na formação ali daquele aluno. Portanto, quando o senhor fala com imensa e total propriedade. Não é isso, doutor? É verdade. Também trago para a gente esses fundamentos cristãos, baseados principalmente na minha esposa. Minha esposa, ela é a mulher sábia dentro de casa, ela conduz inteligente, de forma sutil, essas conduções. Suelen é cristã, ela é católica, ela, de forma magistral, ela procura abençoar o nosso lar todos os dias, com a oração, a comunicação com Deus, fazendo com que o nosso filho tenha o temor a Deus. E isso aí eu tenho a plena convicção que é uma fundamentação para a formação de um bom caráter. A igreja, de uma forma geral, não somente a igreja católica, mas as igrejas, elas têm uma vantagem muito grande em relação ao indivíduo, que é o tempo. O tempo faz com que você se mostre para as pessoas de forma adequada. E isso, a Igreja Católica, ela tem os fundamentos, ela passou por momentos difíceis, momentos bons, e disso aí você faz uma boa avaliação, você faz uma boa seleção das boas práticas. Então, eu fico muito feliz com essa intervenção sempre de Suelen. Nós estamos ao vivo aqui com o professor doutor Flávio Fabres, no podcast Mais Vida pela Dr. Play, uma entrevista exclusiva, inédita e sensacional. E agora temos avaliar a capacidade mental de uma pessoa. No linguajar popular, muitas vezes, quando aquele criminoso, cometeu um ato extremo, um ato de homicídio, as pessoas já dizem, vai dizer que é doido e vai se livrar da pena ou vai atenuar essa pena. E aí eu acho que um trabalho grandioso na área que o senhor exerce também, não é, doutor? Exatamente, professor Fábio. Existe uma técnica que foi desenvolvida pelo FBI, que é chamada de perfilamento criminal, profiling, é Criminal Minds. Você vai ver como é que atua a mente do criminoso. Tem uma professora aqui da Universidade Federal da Paraíba, que ela recentemente ministrou um curso de perfilamento criminal para os juízes do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Ela foi minha professora também no curso de formação da Acadepol, lá no ano de 2003. Ela foi minha professora e eu fiquei muito feliz que ela estava ministrando esse curso de perfilamento criminal para os juízes do Tribunal de Justiça da Paraíba. Muitas vezes, esses indivíduos, quando são pegos pela polícia, pelo sistema judicial, pelo sistema de polícia de uma forma geral, seja polícia militar, seja polícia civil, esses indivíduos eles se mostram muitas vezes arrependidos. Mas eles não estão arrependidos naquele momento ali, professor Fábio, da prática criminosa que fizeram. Eles estão arrependidos de serem o quê? De não ter utilizado um ardil para fugir da polícia. Entendi.
Eles estão fugindo da polícia, eles estão chorando ali porque não utilizaram de um ardil maior para fugir da polícia. Então, esses indivíduos, muitas vezes, eles não estão arrependidos do crime que cometeram. Eles estão arrependidos porque eles poderiam utilizar de outros meios para não estarem presos naquele momento ali, ou então estão se sentindo ameaçados pelo sistema penal que ele vai entrar, né? Que muitas vezes os indivíduos que estão enclausurados ali no sistema criminal, eles poderão eventualmente extravasar a sua raiva naqueles indivíduos que cometeram crimes que, na percepção deles, eles não tinham o direito de cometer, como, por exemplo, o estuprador, não é? Aqueles indivíduos que violentam mães ou pais, agridem, matam mães ou pais. No sistema criminal, esses indivíduos aí, eles são condenados, eles recebem uma segunda condenação. Mas voltando aqui para essa parte da capacidade mental aí, apesar de o médico legista, especialista em medicina legal e perícias médicas, ele ter essa capacidade de fazer essa avaliação da capacidade mental da pessoa, os profissionais melhores qualificados para fazerem isso são os psiquiatras forenses. Os psiquiatras forenses. Aqui na Paraíba a gente tem bons profissionais em psiquiatria forense, especialistas, médicos, psiquiatras que fizeram residência em psiquiatria forense e que atuam de forma nacional. Eu tenho na cabeça aqui 2 colegas, eu não vou citar o nome deles, mas todos 2 foram meus alunos, excelentes alunos, e hoje em dia são meus amigos, excelentes profissionais na área que exercem na parte de psiquiatria forense. Muito interessante, que muitas vezes dizem, né, que essas pessoas que cometem crimes de pedofilia, por exemplo, que são irrecuperáveis, existe isso mesmo, ou é um mito, ou essas pessoas, uma vez cumprindo a pena devida, eles podem se recuperar e voltar para a sociedade? Qual a opinião do senhor? Perfeito, uma pergunta muito pertinente e perfeita. O pedófilo ele não vai se recuperar. Ele pode cumprir a pena que for, ele não vai se recuperar, professor Fábio. O pedófilo ele é um criminoso contumaz. Não adianta você fazer, por exemplo, aplicar nele, por exemplo, no indivíduo do sexo masculino, você aplicar nele hormônio feminino, não adianta, não adianta. Está na cabeça dele essa necessidade de abusar de crianças. Ele vai abusar diversas vezes. Você não pode dar para ele a oportunidade. O crime sexual, ele é um crime de oportunidade. Toda vez que ele tiver a oportunidade, ele vai repetir. E ele vai repetir contra quem? Contra o vulnerável. Contra o vulnerável. É a pessoa que não tem a capacidade de se defender, é a pessoa que tem menor força do que ele, é a pessoa que não teve o desenvolvimento pleno da capacidade psicológica, é a pessoa que tem uma limitação física ou então tem uma limitação mental, é a pessoa que teve, por ação do próprio pedófilo, foi intoxicada por ele para abusar. Tinha um pediatra muito famoso a nível nacional que ele abusava das crianças, filmava e guardava esse conteúdo de abuso sexual. Recentemente, aqui essa semana, a Polícia Federal prendeu lá no município do Brejo de Areia também um casal que planejou ter um filho para estuprá-lo. Então veja bem o nível de complexidade, de malvadeza, de crueldade, de deturpação sensorial, psíquica dessas pessoas para fazer esse crime, não é? E muitas vezes, quando elas são pegas, elas dizem que estavam acometidas de alguma doença mental e o psiquiatra forense vai ter essa capacidade de fazer essa avaliação. A gente agora, no nosso Instituto Médico Legal, aqui de João Pessoa, nós temos psiquiatras forenses. Agora nós temos psiquiatras forenses que estão habilitados a fazer um perfilamento
mental desses indivíduos, aí fazer um profiling e dizer se a época do cometimento do crime eles estavam em sua plena consciência. Muitas vezes, professor Fábio, são pessoas que têm a plena convicção, estão na sociedade, ali, interagindo com as pessoas e estão cometendo esses crimes aí. Doutor Flávio Fabres, dentro desse contexto, se o senhor tivesse agora o poder de mudar as leis com uma canetada ali, o senhor seria adepto em alguns casos desse de extrema crueldade, de que a pessoa pudesse ter uma pena tipo de prisão perpétua ou prisão até nos casos de morte, ou seja, o que é que o senhor pensa nesse sentido das penas, das penalidades? O nosso Código Penal brasileiro, ele é de 1941. Ele é um código bem forte. Eu creio que ele é adequado. A gente não precisa chegar a um extremo de, mesmo havendo muita vontade por parte da sociedade de justiça e também de vingança, de matar, às vezes, algum indivíduo. Mas eu creio que a gente deveria ter um regime de menos progressão de pena, sabe, professor Fábio? Por exemplo, um homicida hoje no Brasil, ele pega 30 anos de cadeia. Ele pega 30 anos de cadeia. E ele poderá cumprir somente, às vezes, 6 anos de prisão. Então, eu particularmente, eu não queria passar um dia dentro de uma cadeia. Eu não queria de jeito nenhum passar um dia dentro de uma cadeia. Imagina 30 anos. Mas uma pessoa que, de forma criminosa, de forma dolosa, intencional, de forma planejada, tira a vida, por exemplo, um pai de família, de uma criança, de uma mulher, ele tem que ser penalizado, ele precisa ser penalizado. E a gente precisava era diminuir esse regime de progressão de pena. Eu acho que esse regime de progressão de pena aí deveria ser repensado. Mas a prática de encarceramento também, a gente fica com as cadeias superlotadas. Mas só é para você não cometer, para você não estar dentro da cadeia, só é você não cometer crime. É simples assim. Não cometa crime que você não vai para a cadeia. Simples assim. A minha percepção é essa. Ou seja, eu não gostaria de ter uma pena de morte no Brasil. A gente tem pena de morte no Brasil nos casos de guerra, né? Verdade. Nos casos de guerra, aí a gente pode ter a penalização de morte. Nós vamos para outro tópico aqui que diz o médico legista, atuação desde o início da vida, e o senhor havia me dito que estamos diante de algumas datas aí comemorativas em relação à área que o senhor tão bem atua e tantos cursos e tanta sabedoria adquirida. Eu queria que o senhor ressaltasse sobre esse aspecto aí, porque, além de tudo, estamos falando de vida, não é, doutor? Professor Fábio, eu gostei da arte que foi feita, mostrando aí pessoas, uma família feliz aí, porque a medicina legal, ela protege a vida. Ela não faz somente o exame cadavérico, ela protege a vida. Ela protege a vida de vários aspectos. Ao dizer que o indivíduo é criminoso, a gente retira aquele indivíduo da sociedade e ele vai deixar de praticar alguns crimes. A medicina legal atuando desde o início da vida, que a gente falou, que a gente pode expandir um pouco mais para antes, porque a gente sabe que os pensamentos bioéticos vão além do início da vida. Por quê? Porque a gente tem a reprodução medicamente assistida hoje em dia, não é? Então, por exemplo, um indivíduo que queira ter um filho, às vezes ele precisa ter acesso ao esperma de uma outra pessoa. Uma mulher que não tem os óvulos adequados, ela pode utilizar-se dos óvulos de uma outra pessoa. Então, mesmo sem ter vida ali propriamente dito, já está tendo um conflito bioético naquele momento ali, e o médico legista, o perito médico legista, o bioeticista, ele pode participar nesse caso aí. E pode participar em casos após a vida. A gente tem casos aí de mulheres que se casaram com um indivíduo e o indivíduo deixou o esperma dele guardado e o indivíduo morreu, por exemplo.
e ela posteriormente, após a vida dele, queria engravidar. Mas ele não deixou essa autorização para ela utilizar o esperma dele. Por quê? Porque entram questões aí financeiras, patrimoniais, herança entra aí. Então, o médico legista atua bastante nesse caso aí. E muitas vezes o médico legista pode também dizer se a criança nasceu com vida ou não, ou então no momento do nascimento da criança ali, aquela criança ali, ela foi morta pela própria mãe também. Doutor Flávio, temos um tema agora, creio que a base, a essência de tudo, a prevenção sempre será o melhor caminho e a solução. E vem já uma pergunta. O senhor acha que os colégios, me refiro aí como um todo, a rede pública, a rede particular, estão fazendo esse trabalho tão importante de prevenção? A gente tem prevenção em vários níveis de atuação. Vou falar em 2 níveis de atuação aqui. Vou falar tanto do ponto de vista de violência, quanto do de saúde, quanto eu vou falar também de bullying, também a respeito disso aí. Eu acho muito interessante a gente falar a respeito disso aqui. A prevenção da violência. A violência ela pode ser manifestada de várias formas, né? A violência física, psicológica, a gente tem a violência sexual, a negligência, né? Ultimamente inventaram algumas modalidades de violências aí, como por exemplo a violência política e patrimonial, né? Que entraria na realidade na violência psicológica, era um modo de violência psicológica. Mas basilarmente a gente tem essas modalidades de violência física, a negligência, a sexual e a psicológica, né? As escolas, elas precisam ser atuantes mais positivamente, né, em todas essas prevenções de violência. Precisa ser falado, porque há um tabu ainda muito grande em se falar em violência no contexto de escola. E a gente precisa falar um pouco mais. Eu acho que precisavam ter políticas públicas, tanto nas escolas particulares quanto nas escolas públicas, a respeito disso aí. Prevenção em relação a enfermidades. A escola também ela é responsável, ela tem essa responsabilidade muito grande. Muitas vezes é uma professora que vai verificar que aquela criança está um pouco apática, pode estar pálida, que está aparecendo manchas no corpo, como por exemplo na prevenção dos cânceres, né? Do câncer infantil, né? A gente precisa dar esse treinamento às professoras para a gente poder salvar vidas, né? Então, a gente, muitas vezes, o pai e a mãe, eles não têm formação na área de saúde e esses eventos aí passam despercebidos. É uma manchinha que está acontecendo ali, a criança que está fraca, que está pálida, que não está se alimentando. Então, ela precisa ter essa formação ativa dentro das escolas. E contra também o bullying, né? O bullying ocorre muito frequentemente ainda. A gente tem visto políticas públicas nesse sentido, mas cada vez a gente precisa ser mais forte nisso aí. Inclusive, professor Fábio, deixa eu trazer aqui para você uma história de vida minha. Eu sofri bullying quando era criança, minha mãe teve que intervir e no decorrer da minha vida, esse indivíduo que praticou bullying em mim, ele teve um destino não muito bom. Ele foi preso pela polícia e quem fez o exame traumatológico dele fui eu. Então, mostrando como é que a vida gira. O indivíduo que praticou bullying contra mim enquanto eu era criança, na fase adulta, ele era o criminoso preso e quem estava realizando o exame traumatológico nele, antes de ele ir para a prisão, fui eu. Mas que caso, assim, incrível, né? Incrível, de qualquer um. Mas incrível. A gente vê a importância da vida e que tudo tem o tempo de Deus, não é, doutor Flávio? Nós temos que analisar isso. Nesse contexto ainda uma curiosidade, lógico que nos conhecemos da época ali de ensino, mas quando despertou no senhor essa vertente para essa área tão maravilhosa assim, foi desde criança ou foi naquele momento de ensino que o senhor se decidiu
eu vou enveredar por essa área tão nobre aí que restaura, transforma vidas. É uma história bem legal isso aí. Criança sempre quer desempenhar uma função que seja mais energética, né? Bombeiro, policial, Verdade. não é? A princípio eu queria ser bombeiro quando era criança, dizia muito que queria ser bombeiro, né? Queria ser do exército, porque eu morava ali nas proximidades do quartel do 15, lá em Cruz das Armas, e a gente via a movimentação muito ali. E com o passar do tempo, eu dizia muito que queria ser cientista. Eu dizia que queria ser cientista. Com a evolução da vida, tem um caso bem peculiar, que eu sempre gostei de cemitérios. Eu, como criança, eu gostava de cemitérios. E minha mãe ficava muito preocupada com isso, porque eu era uma criança muito magra, e naquela época, na década de 70, tinha muito raquitismo, desnutrição infantil, e ela achava que a qualquer momento eu fosse morrer, e por isso que eu gostava tanto de cemitério, né? Com o passar do tempo, a evolução da vida, eu fui vendo que eu gostava da medicina legal. Paguei a cadeira de medicina legal com o professor Alírio, em memória, professor Alírio Batista, que foi nosso professor de medicina legal na cadeira da Universidade Federal da Paraíba, onde eu me formei. Tive também aulas com o professor Francisco, no Instituto de Polícia Científica, no Instituto Médico Legal, também em memória, professor Francisco, que era médico legista e anestesiologista. E tive uma influência muito grande de um amigo, um colega chamado Armando Guerra, que ele é médico legista atuante hoje em dia. E eu cito o nome dele aqui porque ele, para mim, foi um grande direcionador. E quando teve o concurso para a medicina legal no estado da Paraíba, eu disse para ele que iria fazer, ele me incentivou e eu fiz. E eu sou muito grato, feliz por desempenhar essa função com muito orgulho, mas não é aquele orgulho, sabe, professor Fábio? Com satisfação. O ambiente não é um ambiente fácil, é um ambiente árido, difícil. Os odores, as visões que nós temos não são fáceis, mas a gente precisa ter uma visão científica e é isso aí que eu levo sempre para o plantão, quando eu vou para o plantão, para a confecção do meu laudo, para a discussão dos casos com os meus colegas, que a gente precisa ver aquilo ali de forma científica, de forma impessoal, mas sem tirar a humanidade do médico legista. Por isso que eu gostei muito da imagem que foi colocado ali, a família junto ali na proteção da vida na medicina legal. Então, exerço o cargo de perito oficial médico legal há mais de 15 anos, 17 anos, mais ou menos. E sou muito feliz exercendo, praticando isso aqui, bem como ministrando minhas aulas também de medicina legal para os médicos e as médicas em formação do estado da Paraíba. E do Brasil todo, né? Eu sou professor também de pós-graduações. Com certeza. Doutor Flávio Fábio. Doutor, o senhor citou, vamos dizer, dessa atração, até eu julgo um ambiente muito tranquilo ali dos cemitérios. Eu me lembro agora, o senhor conviveu também, professor Ito, de física, que brincávamos. Quem morrer primeiro, se arrumar algum jeito de avisar como é lá em cima, vamos fazer isso. Ele morreu e nunca avisou nada para mim. Ou seja, a morte é uma coisa também perfeita, né, doutor Flávio? Eu converso às vezes, quando eu vou fazer minhas ponderações a respeito do momento mortal, tem uma professora que ela trabalha muito com a morte. Ela é doula da morte, é professora Glenda Agra. Ela trata muito desse tema e muitas vezes ela pergunta qual é a frase que vai estar lá na sua lápide, né? Ela fala muito a respeito disso. Eu acho, professor Fábio, o seguinte, dependendo da religiosidade de cada um,
a gente, quando partir para um outro plano, para a natureza, você como professor de física, sabe muito bem que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, segundo Lavoisier, né? Já dizia para a gente aí. E você como professor de física sabe que massa é energia, não é? E toda forma de energia se converte em uma outra forma de energia. A gente não vai ficar perdendo tempo nesse plano, a gente vai seguir o fluxo de energia, vai para um outro segmento e aquilo que foi falado, a gente vai colocar lá um manto do esquecimento para a gente poder evoluir melhor na vida. Resposta brilhante. Nós estamos chegando quase no final dessa edição sensacional ao vivo, agradecendo a todos aqui no podcast Mais Vida pela Dr. Play. E o pensamento final nessa tela também não poderia ser diferente, de futuro. Nós temos aqui a tecnologia em favor da perícia forense. E um detalhe interessante, estamos falando assiduamente da inteligência artificial e já notamos ela beneficiando os variados setores. Qual a opinião do senhor em relação à tecnologia no contexto, por exemplo, do trabalho que o senhor exerce com tamanha excelência e as perspectivas de futuro? Muito boa pergunta. Inteligência artificial está aí, Suelen pesquisa bastante a respeito do tema, porque ela é administradora, ela tem a responsabilidade muito grande de apresentar essas novas tecnologias para os futuros administradores e alunos e outros cursos que ela ministra, né? E ela é quem traz para mim muitas essas novidades. É muito interessante a gente conversar a respeito disso, porque ela, como professora, ela traz para mim, que também sou professor, essas novidades aí. A inteligência artificial é um fato social, e a gente vai ter que se adaptar a utilizá-la como mais um instrumento dentro da medicina legal e dentro das perícias forenses. As tecnologias que nós temos utilizado nos últimos anos dentro da perícia forense são diversas, professor Fábio. Indo desde a inteligência artificial para a confecção de laudos, para o estudo de ambientes, até como outras tecnologias que já foram incorporadas à medicina, como por exemplo a radiologia forense. A gente tem um flat scan no nosso Instituto Médico Legal. A gente tem uma estrutura que faz uma radiografia de corpo inteiro dos cadáveres, principalmente aqueles cadáveres que foram submetidos a, por exemplo, a vários disparos de armas de fogo, ou então aqueles cadáveres que foram submetidos ao fogo, para a gente ver se tem alguma estrutura que seja importante para a gente colocar no contexto da causa mortis. Existem, inclusive, professor Fábio, no Brasil, já institutos médicos legais que não têm somente a radiologia forense, o raio-x forense, tem tomógrafos. E há institutos médicos legais fora do Brasil que têm aparelhos de ressonância nuclear magnética. Incrível. Além de ter também microscópios de varredura eletrônica também. Então, a gente tem todas essas estruturas disponíveis ao médico legista para ele complementar o seu laudo cadavérico e melhorar para apresentar para a justiça e para a sociedade uma boa prova pericial. Então, hoje em dia, tudo que for de tecnologia, a gente precisa incorporar. Antigamente, quando a gente fazia um exame, por exemplo, um exame sexológico, um exame sexual, a gente procurava coletar material no interior da vagina, ou então no ânus daquelas pessoas que haviam sofrido a violência sexual, buscando um único espermatozoide. Hoje em dia, a gente evoluiu a tecnologia, porque era muito difícil a gente recuperar esses espermatozoides, porque eles morrem muito precocemente, e hoje em dia a gente procura encontrar uma proteína que ela é específica do sêmen, para que haja a positivação, mesmo que não haja nenhuma lesão ali, mas a gente tem esse conteúdo que a gente pode afirmar, sim, que houve a conjunção. Então, todas essas tecnologias são bem-vindas. Doutor Flávio Fabres, nós chegamos no final. Eu poderia passar horas aqui falando do senhor, mas resumidamente eu posso dizer isso com muito poder de conhecimento. O senhor é um grande profissional, um excepcional ser humano,
um pai extraordinário, ou seja, tem todos os qualitativos de uma pessoa de muita humanidade. Portanto, assim, o meu respeito e o meu agradecimento a Deus por ter feito com que viéssemos a nos cruzarmos nessa vida aí. E eu quero desejar muita saúde para toda a sua família, porque eu posso dizer com toda exatidão, a Paraíba, o Brasil e o mundo precisa do Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Fábio, pelas palavras generosas, amorosas, carinhosas. A nossa trajetória, o nosso caminho de vida é longo. A gente teve essa oportunidade, novamente, de estar junto aqui, conversando, trazendo um pouco de conhecimento para a sociedade. Eu só fico agradecido e emocionado por esse reconhecimento. Vou procurar ser cada vez melhor como componente social, como médico, como pai, como esposo, como amigo, para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa sociedade. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado de coração e sempre reserva um tempinho para voltarmos aqui às entrevistas. Já temos outras datas aí marcadas, porque é aquilo que eu digo, a informação é o que diferencia, é o que transforma, é o que verdadeiramente salva a vida. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado. Nós estamos assim encerrando mais essa edição maravilhosa do podcast Mais Vida. Já podem ir no YouTube, na nossa área em Dr. Play Saúde, e vamos fazer realmente isso, porque não custa nada compartilhar as edições. É pública, você pode cortar trechos e a partir daí lançar nas redes sociais, nos zaps da vida, nos Telegram. Queremos salvar mais vidas e esse programa eu caracterizo como mais uma edição de excelência. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.